Big Data hoje é um tema que ele precisa estar muito presente porque ele é um conceito muito amplo e que leva a gente, às vezes, até a confundir alguns detalhes aí do que a gente passa hoje nas necessidades de negócio, tecnologia e afins. E Big Data nada mais é do que a gente trabalhar bem os dados que a gente tem disponíveis. E por que a gente está falando de dados e coloca essa palavrinha Big no começo? Porque hoje a gente tem uma profusão desses dados disponíveis. E não estão disponíveis só para as grandes empresas que tinham isso, né? Há décadas atrás, só as grandes corporações tinham montanhas de dados para trabalhar, sejam de pesquisa de consumidores, sejam de vendas, transações e afins. Mas hoje a gente consegue grandes volumes de dados disponíveis muito fácil, em qualquer plataforma, em qualquer idioma, para trabalhar percepção do consumidor, para trabalhar a voz do consumidor, quando ele reclama muito em qualquer rede social, quando ele fala o que ele quer, quando ele fala o que ele pensa, quando ele compartilha suas ideias. Então a gente tem que começar a enxergar o Big Data como toda essa quantidade de dados digitalizados que a sociedade está produzindo hoje em dia e que estão aí disponíveis para a gente trabalhar com negócio, com tecnologia e outras áreas, inclusive medicina e psicologia, para a gente acabar melhorando a nossa sociedade. E não é um tema que a gente deveria tratar como um bicho de sete cabeças, porque o Big Data ele assusta porque ele tem toda essa terminologia nova, esses novos players do mercado que estão, né, enfim, dominando, como Google, Facebook, Oracle e afins, e são players que assustam pelo tamanho e quantidade de pessoas que eles colocam em cima disso, mas nada mais é do que a evolução do que a gente já tem em computação, do que a gente já tem em estatística e do que a gente já tem de entendimento do comportamento humano, né? E se a gente começa a atualizar as nossas grades curriculares, atualizar os cursos de graduação que a gente tem, de quem já estuda um pouquinho de estatística, vai conhecer um pouquinho sobre como processar grandes volumes de dados, quem estuda já tecnologia, saber como usar isso para otimizar as relações online que a gente já tem, ou as relações de negócio, relações de comércio que a gente já tem, ele acaba, enfim, evoluindo para um lado muito mais interessante do que com o conteúdo que a gente tem hoje nas graduações. Então a gente precisa trazer isso e renovar o que a gente tem na graduação, porque senão a graduação, como já há alguns anos acontece, ela não prepara mais os profissionais para o mercado. Ela prepara profissionais em áreas, né, que hoje precisam ser complementadas, né? Tem muita gente que sai da graduação já procurando uma pós-graduação porque o mercado já exige um conhecimento extra, né? Como se você precisasse de um estagiário já com experiência. E é esquisito, né? A gente precisa trabalhar isso um pouco mais. Não só em trazer mais conteúdo e formar mais gente, mas a gente precisa aproximar o mundo acadêmico do mundo das empresas, né? A gente tem algumas poucas experiências interessantes, alguns laboratórios, seja de dados ou de varejo, em algumas faculdades. Nós temos alguns centros de estatística aplicada em outras universidades, mas a gente precisa mais disso. A gente precisa produzir conhecimento na universidade, aplicar no mercado e que os dois se beneficiem disso, e não tratar as duas coisas separadas, né? Uma das áreas que eu acho que a gente tem uma maior profusão de dados para trabalhar hoje em dia é a área de marketing e publicidade, né? Não só porque a gente hoje faz bastante, tem bastante iniciativas em marketing, né, que a gente poderia extrair bastante dados, mas porque o consumidor está cada vez mais complexo. O consumidor hoje, para ele tomar uma decisão de um produto que antes era uma janela de decisão média ou complexa, né, como a compra de um carro, hoje ele passa por mais de 500 pontos de contato com empresas diferentes para conseguir tomar essa decisão. E a gente continua ainda fazendo plano de mídia, imaginando só, eu vou usar televisão para fazer awareness, vou utilizar jornais ou revistas para fazer um pouco de consideração e intenção, porque é mais focado nesse mercado automobilístico em alguns pontos, e vou usar a internet para fazer somente a coleta desse volume, né, dessa demanda que eu gerei em awareness, ou seja, pegar bastante a intenção e a possibilidade da decisão de compra ali. Mas o consumidor é mais complexo que isso. Imagina que com Big Data a gente pode juntar essas interações do mundo físico com as interações do mundo digital, que hoje são muito granulares. A gente consegue saber se a pessoa olhou deu scroll e olhou para um banner ou clicou num banner em determinado momento e quantas vezes foi. E juntar tudo isso num grande modelo para que a gente consiga falar, olha, esses consumidores que tiveram essa intenção demonstrada aqui, eles passaram por esse outro ponto de jornada, e a gente deveria hoje distribuir essa mídia de uma maneira um pouquinho mais para aquele veículo, um pouquinho mais para aquele outro, e essas pequenas mudanças causam hoje grandes impactos no resultado das empresas, né? Falando das ações de aquisição, de retenção, de relacionamento. Antes a gente tinha uma coisa muito intuitiva,
né? Ou de conhecer poucos dados ou de grandes tendências. Agora a gente consegue saber isso pormenorizado porque a gente tem esse grande volume de dados e ajuda a gente a fazer modelos mais precisos. Então a gente precisa trabalhar o plano de mídia com um planejamento omnichannel e com dados multicanais e fazer um bom trabalho de atribuição e modelagem do mix de mídia para que a gente consiga chegar num uso mais racional do dinheiro, do investimento em mídia. A gente deveria utilizar muito mais os dados para alimentar a criação de informação. Do mesmo jeito que as pesquisas tiveram um papel fundamental nas últimas décadas em fornecer para as marcas e para os criativos informações valiosas sobre os consumidores para novas ideias de produto, novas ideias de comunicação, o Big Data faz isso num grau exponencial muito maior. A gente consegue estar atento ao que o consumidor está falando nas últimas 12 horas pelo Twitter, encontrar algumas correlações interessantes, alguns pontos bem específicos, uns pontos de inflexão interessantes e daí a criatividade rola solta, né? Para mim, a gente tem que trabalhar mais isso e com menos medo, porque senão a gente vai acabar colocando os dois em lados opostos. Quem trabalha com dados, né, quer trabalhar os dados da melhor maneira sem a influência da criatividade ou da subjetividade, e quem é da criação não quer ver os dados porque acha que a decisão vai ser totalmente financeira e numérica, né? Não é isso, a gente tem que trabalhar as duas coisas em conjunto. A maioria dos grandes players e dos grandes anunciantes investem até quase que a mesma quantia nos principais veículos, só que alguns você lembra mais, né? Alguns você usa mais, alguns você tem um retorno diferente em relação à lembrança de marca, uso de marca, preferência e, no final, até a receita que aquilo gera para a empresa. Por que isso? Porque a criatividade tem um papel fundamental. A gente não pode falar que com dados eu resolvo tudo e os robôs agora vão tomar o lugar dos criativos. Não é isso. Na verdade, os criativos eles têm um papel fundamental que os robôs não têm e vai demorar para os robôs terem essa veia subjetiva e essa veia criativa para substituir essa função. Então a gente precisa trabalhar a criatividade alimentada pelos dados e os dados ajudando a empoderar essa criatividade, né? Para mim é um jogo de ganha-ganha, a gente só precisa perder os medos. É muito interessante a gente ver que nós temos casos de nível, né, mundial, de nível global aqui no Brasil acontecendo. E muita gente nem sequer conhece, né? Se a gente for enumerar alguns, a gente está falando aqui de Nubank, estamos falando de Magazine Luiza, estamos falando de OLX, estamos falando de Buscapé, estamos falando de empresas que hoje têm equipes de Big Data, inteligência artificial e Deep Learning e várias outras técnicas que estão usando isso com as melhores tecnologias e técnicas do mercado, né? E pouca gente conhece, pouca gente interage, pouca gente aproveita isso tudo que a gente tem aqui no Brasil e a gente acaba, né, ficando com aquela síndrome de país vira-lata e que só fazem isso bem em outros países. Não é verdade, né? A gente tem muitos bons exemplos. Eu ainda não citei Vivo e Serasa, por exemplo. Vivo está trabalhando num núcleo de inteligência artificial muito interessante aqui no Brasil e Serasa já trabalha isso há anos. Tem um laboratório lá de Big Data e de inteligência também muito, mas muito profundo. A gente tem hoje um potencial bem grande, porque nós formamos bastante desenvolvedores, nós formamos bastante matemáticos, nós formamos bastante comunicólogos, não no volume que a gente gostaria ainda, a gente precisa de mais, mas a gente tem muita gente interessada aqui e muita gente se virando para fazer isso acontecer. Big Data é a análise e interpretação de grandes volumes de dados diversos. São necessárias soluções específicas para Big Data que permitam os profissionais de TI trabalhar com informações não estruturadas a uma grande velocidade. Seria como desembaralhar um punhado de cartas apenas olhando para elas. Quando existe um método para isso, é possível aumentar a produtividade e reduzir custos utilizando essas informações. Mas não é fácil como parece quando apenas falamos sobre o assunto. São muitos dados em pouco tempo e lidar com um grande volume de dados mistos é um desafio. Eles não têm relação entre si nem uma estrutura definida. São, por exemplo, posts no Facebook, vídeos, fotos, tweets, geolocalização, comportamento, tudo ao mesmo tempo, de inúmeros usuários. Teoricamente, dados assim só poderiam ser analisados por humanos. Dados similares, contínuos, podem facilmente ser colocados em uma tabela do Excel, por exemplo. Eles possuem regularidade entre si. Ferramentas comuns feitas para analisar dados assim, como os preços dos supermercados de uma região, não são capazes de analisar dados não estruturados, misturados. Isso é o Big Data, um enorme emaranhado de dados, difíceis de serem processados e com variedade enorme, e não podem ser tratados pelas ferramentas convencionais na suma maioria dos casos. Big Data requer métodos que deem conta da grande quantidade de dados variáveis e com grande velocidade. Mais que isso, o armazenamento de Big Data também é diferente.
Ele requer elasticidade, pois precisam suportar não só grandes volumes, mas grandes volumes que crescem muito em pouco tempo e em formatos diferentes. Pense em 5 Vs para o Big Data: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Veracidade e valor seriam respectivamente as referências sobre as fontes e a qualidade dos dados processados. Exemplos disso são os dados usados pela Amazon, Netflix e Spotify para te fazer recomendações. Então Big Data é isso, um novelo de lã de informações gigante, que deve ser desemaranhado em alta velocidade, e daí se tornar algo útil para as grandes empresas utilizarem essas informações. Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google+. A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de 1 bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados, 3 vezes mais informação do que o Data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente, e já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar a embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes, as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa, podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Ter aviões mandando informações de por onde estão voando e quais as condições climáticas permite voos muito mais seguros e quase independentes dos pilotos.
Até seu carro pode transmitir quais são as condições de estrada em que você está dirigindo e acompanhar os dados de GPS de motoristas que ajudam a predizer os horários e locais que estarão mais congestionados. Em parte, é isso que você faz quando usa aplicativos para cortar caminho. Nas palavras de Eric Siegel no completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal, pois predizemos muito mais bom conteúdo, e até a próxima quinta. Agradecimentos ao Caio Gomes e ao Rick Beat novamente. Esse Nerdologia coletou seus dados graças à GE. A GE é uma das maiores empresas de inovação em tecnologia do mundo e faz parte dessa grande revolução que é o Big Data. Os motores de avião da GE, por exemplo, geram mais dados por hora do que uma pessoa é capaz de gerar em redes sociais em um ano. E para analisar esse enorme volume de dados, a GE desenvolve plataformas de software capazes de transformá-los em informação, melhorando a eficiência dos motores. Isso significa economia de combustível, menor custos de manutenção e maior segurança para todos nós.